As inovações trazidas pela Lei dos Juizados Especiais ainda servem como inspiração para a modificação constante do judiciário. O pioneirismo na tecnologia e nas técnicas de solução de conflitos que tornam as partes cada vez mais responsáveis pelas respostas dos seus litígios foi o assunto deste episódio. Olá a todos que nos ouvem, esse é o 5º episódio do ADEDcast. Eu sou Ana Paula de Castro e hoje nós vamos conversar com a nossa querida amiga e colega, doutora Kelly Ross, minha colega de graduação, e hoje a gente vai falar sobre o Juizado Especial Cível. Olá, então, a todos os ouvintes do ADEDcast. É um prazer estar aqui contigo, Ana. Eu fiquei muito feliz com o convite e eu espero que eu possa trazer uma pequena parcela de contribuição para essa ideia incrível do escritório ADED Castro Advogados. Eu sou a Kelly Ross. Eu sou uma jovem advogada e hoje também exerço cargo como juíza leiga no Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Maria e espero que possa contribuir um pouco com vocês. Eu acho interessante dizer que a Kerlin, antes de ser juíza leiga, ela trabalhou também no cartório, né, do JEC. Então, tu tem uma experiência a mais, né, tem uma experiência diferenciada, né, dentro do cartório do juizado. É verdade. Na verdade, eu me sinto meio uma filha do Juizado Especial Cível, porque eu estagiei no juizado logo que eu... meu primeiro estágio foi no Juizado Especial Cível. Então, eu fiquei do ano de 2012 até o ano de 2014, se não me falha a memória, como estagiária, tanto no Juizado Especial Cível no posto da Unifra, que era adjunto da Comarca de Santa Maria, que era um convênio que a Universidade Franciscana tinha com o Tribunal de Justiça. E depois eu também fui estagiária da vara do Juizado Especial Cível no Fórum de Santa Maria. Então, depois da formatura, eu acabei assumindo como servidora responsável desse posto adjunto da vara do Juizado Especial Cível e fiquei lá durante 2 anos, trabalhando no cartório do juizado. E aí, então, eu acabei fazendo a seleção para juíza leiga e fui aprovada e nomeada no ano de 2019. O legal do nosso podcast aqui, eu acho que está sendo exatamente ele estar sendo ouvido por pessoas diferentes, né? Então, pessoas que são do direito e pessoas que não são do direito. Também é voltado para os nossos clientes, mas de uma forma bem geral. Então, eu acho interessante a gente dizer o que é o JEC, né? O que é o juizado que ainda é chamado de pequenas causas, né? Então, é verdade, Ana. O Juizado Especial Cível ele foi uma forma de democratizar o acesso à justiça, né? Então, até por ser um podcast para ser ouvido por pessoas que não são ligadas à área do direito, é muito importante, eu acho, a gente ter entrado nesse tema do Juizado Especial Cível, porque foi uma forma de trazer a facilidade do acesso à justiça às pessoas que são desprovidas economicamente, né? E também que pudesse trazer uma menor morosidade aos processos judiciais para que os anseios da sociedade fossem solucionados de uma forma mais rápida, né? Contextualizando, hoje o Juizado Especial Cível este ano comemorou os 25 anos, desde a publicação da Lei 9.099 de 95, né? Então, nós participamos, nós, juízes leigos, os magistrados e demais servidores do Juizado Especial Cível de todo o país, participamos de um seminário virtual que aconteceu em comemoração aos 25 anos do juizado e que, inclusive, aconteceu hoje na atual plataforma que nós temos usado como forma para fazer as audiências de conciliação e instrução, que é a plataforma Cisco Webex, que foi conveniada com o Conselho Nacional da Justiça, né? Então, no dia 13 de agosto, nós participamos desse seminário virtual e ali foi debatido o uso da tecnologia para melhorar a prestação jurisdicional, o incentivo à conciliação, a ampliação do acesso à justiça e outras especificidades jurídicas. Nesse seminário, teve o privilégio de ouvir o ministro Nelson Jobim, que porventura é nosso conterrâneo, e na abertura me recordo da fala dele sobre ele contando que foi quem participou
do projeto de criação do juizado especial, e ele disse que, à época, haviam muitos problemas para a criação do juizado, porque era muito difícil ter uma aceitação por parte dos advogados e também por parte dos magistrados, porque, na época, o juizado era conhecido como pequenas causas. Então, ninguém queria ser juiz de pequenas causas e ninguém queria advogar pequenas causas. Então, houve uma dificuldade muito grande e teve que ser muito mediado para que houvesse a criação da Lei 9.099 e que isso pudesse oportunizar a facilitação do acesso à justiça às demais pessoas, né? Por isso também que o juizado das pequenas causas mudou de juizado de pequenas causas para juizado especial cível, para tirar o nome pequenas causas, né? Dessa peculiaridade que era um pouco negada pelos demais juristas, né? Operadores do direito. Sim, é um estigma, né? Mas eu percebo que, embora o nome tenha mudado, a gente ainda vive uma onda de banalização, né, do juizado. E muito se dá também, existe uma crítica bem ferrenha quanto a isso, que é quanto à capacidade postulatória, né, da própria parte em requerer sem advogado. Mas é claro que isso é um direito maravilhoso e a gente sempre vai encontrar na letra da lei algumas dificuldades, né? A dificuldade é quando o cliente chega um pouquinho mais avançado no processo, ele já não consegue compreender as notificações que ele recebe, mas o interessante é que o pessoal que trabalha, os servidores, estão prontos para atender, né? Eles estão preparados para atender essas pessoas e explicar exatamente o que está acontecendo. Mas essa questão da banalização do JEC é muito da ideia do advogado que, quando envolve mais dinheiro, a gente tem mais responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade ela tem que ser equivalente, mas ao mesmo tempo importante para esses processos, porque nem de dinheiro vive, né? As pessoas não estão preocupadas com o dinheiro, muitas vezes é um problema que está afetando a vida delas, né? É verdade, e querendo ou não, ainda que possam ser caracterizadas como pequenas causas, são pequenas causas que estão saindo da fila, né, que possa causar mais atraso e demora no processo, para serem utilizadas num procedimento e corram de forma mais rápida, mais célere, sigam os princípios que a lei tutela, né? Que é a celeridade, a economia processual, a simplicidade, né? Então, a ideia é que as pessoas possam ter o acesso e sejam ouvidos, né? Mas é claro que existem inúmeros problemas e uma das coisas que foram debatidas nesse seminário que a gente participou também foi que é preciso ter novas ideias para que as pessoas estejam mais bem informadas, para que a tecnologia facilite esse acesso à justiça e que não se torne algo que não possa sair do papel, né? É muito bonito tudo, sempre tudo é muito bonito na teoria, mas em prática ela precisa funcionar também. Então, apesar de ocorrer essa banalização do juizado especial cível, hoje os processos do JEC correspondem a 35% dos processos apresentados na Justiça Nacional anualmente. Então, ainda que seja banalizado, é um procedimento muito procurado, porque as partes ainda têm a escolha de ajuizarem no juizado especial cível ou no procedimento comum. Por que elas escolhem ajuizar no juizado? Porque não tem pagamento de custas, porque o processo em si corre mais rápido. Então, na verdade, é o tipo de crítica que às vezes não merece muita segurança, porque em si eu acho que é um procedimento muito bom e claro que tem comarcas que têm problemas, que tem fóruns que não estão conseguindo a todas as situações e todas as mudanças que a gente vem vivenciando, mas eu acho que de uma forma ou de outra o juizado tem sido um procedimento que veio sim para desamarrar alguns anseios da sociedade e melhorar a questão da morosidade no processo, né? Sim, eu achei interessante que tu falou sobre educação e a educação ela é muito importante.
inclusive para demonstrar para a parte, né, para a pessoa que está necessitada de um direito ali, que teve um direito violado, né, que não necessariamente ela precisa buscar a justiça, que existem outros meios, principalmente quando a gente fala de consumidor, né? Então, essa educação ao consumidor também é muito importante, eu acredito que tem sido feita também pelos PROCONs e até mesmo pelos juizados, né? Outra questão que tu trouxe foi a questão da inovação tecnológica, que, na verdade, o que eu consigo ver é que o juizado ele trouxe desde sempre uma inovação, né? Dentro da sua confecção, dentro do seu cerne, sempre teve a questão da inovação, sendo pela modalidade que foi escolhida, sendo exatamente por não estar julgando grandes causas, e também pela tecnologia, porque foi a primeira vara, a primeira parte do judiciário a se tornar totalmente eletrônico, né? Isso também, o que eu percebo, é que trouxe uma facilidade agora durante a pandemia. E que tu já tinha falado também sobre a resistência, né? Tudo que muda, existe uma resistência. Com certeza. É verdade, o Juizado Especial Civil foi a primeira vara que assumiu o procedimento eletrônico na Justiça Estadual, né? E tudo é difícil. Na época que a vara do JEC de Santa Maria recebeu o processo eletrônico, eu era estagiária lá na época, então também peguei essa mudança, a digitalização de documentos, o uso da internet, né? Tudo precisa de adaptação. Então, toda mudança é difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande de sair da zona de conforto. Sim. Então, imagina modificar todo um procedimento, mudar todo um padrão, né? A gente vive de padrões. Então, eu vejo que o juizado teve uma facilidade hoje de se adaptar na pandemia, porque sim, já estava acostumado com o processo eletrônico, os processos do juizado já estão todos sendo ajuizados de forma eletrônica, e então, em si, as partes já estão mais acostumadas com isso. Então, eu acho que facilitou. Claro, as audiências virtuais, acredito até que poderiam ter iniciado antes. Sim. Mas é aquela coisa, a gente se mexe quando precisa se mexer, né? Uhum. Então, eu acho que eu vi isso no judiciário, a necessidade de que algo maior impusesse a gente, a necessidade de que algo maior impusesse na gente a obrigação de ter que se adaptar ao que a gente não tinha controle, que era não poder sair de casa. Então, se os processos já estão sendo eletrônicos, o advogado já não tem mais necessidade de ir até o fórum buscar os autos, e o juiz leigo não precisa mais buscar os autos para analisar e fazer o parecer. Por que não fazer audiências virtuais, né? Sim. Claro que a gente já verificou que alguns processos mais conflituosos, que não são tão pequenas causas, tem um pouquinho mais de dificuldade de ser feito de forma virtual, e que, por isso, talvez as audiências presenciais tenham que ter, né? Ser feita uma triagem, de repente, mas na maior porcentagem dos processos, a viabilidade de se fazer audiência virtual é de 100%, porque funciona bem. Eu acho que o CNJ fez um bom projeto com o Cisco Webex, então eles estão em constante atualização, e vários problemas que a gente tem relatado já vieram melhorias. Então, eu acho que é a oportunidade que o judiciário, de modo geral, tem de se adaptar, né? E levar isso como um incentivo. Foi uma modificação muito forçada, né, durante agora a pandemia, mas no fim, todo mundo acabou seguindo o mesmo caminho do juizado, né, que é transformar tudo eletrônico. E isso também nos traz uma perspectiva de melhor aproveitamento do tempo, dos documentos, uma facilidade no nosso trabalho e no trabalho de quem julga também. Então, uma economia de deslocamento, uma diminuição de poluição, inúmeras coisas melhoram, né? Eu acho que tudo tem bônus e tem ônus, mas olhando pelo lado bom, eu acho que
a tecnologia vem muito a nos acrescentar, né? Então, eu fico, assim, feliz e honrosa por estar fazendo parte disso hoje, porque eu acho que o juizado tem sido, sim, um lugar de muita excelência, sabe? Principalmente o Juizado Especial de Santa Maria, que é onde eu trabalho, eu assumi como juíza leiga. Eu acho que os processos têm andado com celeridade e simplicidade, tem todos os princípios do juizado estão sendo seguidos. E eu vejo isso como algo muito bom e algo que deve ser mantido e deve ser usado como exemplo para todas as outras áreas. Agora que eu me dei conta, a gente conversando aqui, a gente meio que viu essa modificação do judiciário, né? Do papel pro eletrônico. E Sim. também lembrei de uma coisa, que nós não estudamos o novo CPC. Nós estudamos depois que ele veio, né? A gente teve que estudar, mas na nossa prova da OAB, ela foi com o Código de Processo Civil antigo. Então, nós somos... Nossa, isso é muito coisa de velha falar. Mas assim, nós somos da fase do direito que a gente viveu essas mudanças, né? Mas também tem pessoas que não viveram, né? Então, eu entendo essa resistência dos advogados mais velhos, né? Mais experientes, porque é realmente complexo. Hoje, na Justiça Estadual, a gente tem 4 sistemas, digamos. Nós temos o processo físico, que é um sistema, né? Que é um método. Nós temos o EPROC, o processo eletrônico, e a gente tem ainda o processo eletrônico de execuções criminais. Então, é confuso. Para a gente é confuso. Então, existe uma necessidade de adaptação tremenda, né? Com certeza. Para a gente que ainda somos jovens advogados, jovens operadores do direito, é difícil, que dirá para quem já está acostumado com o procedimento antigo, né? Com os advogados mais experientes, e não só com os advogados. Eu digo isso e eu tenho falado isso muito na troca de experiência com os colegas durante as audiências virtuais, é que os próprios advogados estão tendo dificuldade com as audiências virtuais, com o sistema eletrônico, que dirá as pessoas que não têm nenhum tipo de entendimento sobre o assunto e são leigas, né? Então, eu acho que o principal disso tudo, e é algo que eu tento ter o maior zelo, e eu acho que também todos os nossos colegas estão tentando fazer isso, é tentar ser de forma mais clara e didática com as pessoas que estão ajuizando os processos sem acompanhamento, né, profissional de um advogado, e também mesmo com as pessoas que têm advogado, ou com advogados mais experientes. Então, é uma questão de adaptação de ambos os lados, e que é preciso ter muita paciência, e é preciso entender que as coisas aconteceram fora do nosso controle, infelizmente, porque nós não nos prevenimos, né, quanto a essas mudanças. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que todo mundo tem que se ajudar. Sim, eu estava refletindo esses dias que, ao mesmo tempo que a tecnologia ela nos auxilia, ela torna tudo muito mais exaustivo, né? A tecnologia de uma forma com que eu desligo a tua reunião e eu ligo com outra pessoa, e às vezes a gente não consegue se entender direito, tem algum ruído, a internet cai. Então tu imagina para a pessoa sem instrução, né? E como isso é do JEC, isso é muito do juizado, que é essa aproximação das pessoas para que elas conversem e tomem a decisão que acharem melhor. E isso também é uma inovação. Eu anotei aqui que o JEC ele é pioneiro na tecnologia e é pioneiro também na mediação e no acordo, que é trazer a parte para dentro do processo e dizer assim, olha, como que vocês podem se resolver? Se vocês Vamos tentar acabar com isso aqui. Exato. Porque se vocês não resolverem, alguém de fora, que é o juiz leigo e depois o juiz homologando a decisão, vai ter que decidir por vocês e talvez não vai ser tão legal. Então... É aí que a gente entra no papel do conciliador, do juiz leigo e do advogado como psicólogo da parte, porque muitas vezes a parte precisa desabafar, né? Liberar as suas angústias
e ser compreendida, né? Tanto a parte como consumidora, tanto a parte num acidente de trânsito, como a pessoa que teve uma briga de vizinhança. Então, o juizado prima por isso, né? Prima pela conciliação, para que as pessoas se entendam e que esse processo não se arraste de forma desnecessária. Sim. Afinal, a gente tem uma relação entre seres humanos que sofrem danos morais, que sofrem inúmeras sensações durante as Sim. suas relações, né? Sim. Esses dias eu atendi uma pessoa que, por mais didática que eu fosse naquela conversa, ela não conseguia me dizer o que ela queria daquele processo. Eu expliquei para ela que existe uma responsabilização administrativa, no caso do profissional de saúde, no caso, existe uma responsabilização criminal e existe a responsabilização civil. E ela disse assim, não, mas eu não quero dinheiro. Eu falei, olha, essas são as possibilidades. Então, existe muitas partes que querem fazer justiça. Elas querem que o juiz diga para elas que elas estão certas. E não necessariamente uma indenização, né? Uma pecúnia, ou um fazer, né? Um fazer ou não fazer. Não, ele quer ter razão. Ele quer ter razão. E isso é complexo. Então, o que eu vejo, assim, que o GEC se torna mais complexo em razão dessa relação das pessoas. Essa relação tão próxima dos advogados, das partes, do juiz leigo. Tá todo mundo ali e todo mundo deveria estar indo no mesmo caminho, primando para fazer um bom trabalho, mas às vezes a parte não entende exatamente o que ela quer. Então, como é importante essa conscientização. É verdade. As pessoas querem ser entendidas e serem ouvidas, na maioria das vezes, né? Então, é muito forte isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que ajuizam ações sem acompanhamento de um profissional, de um advogado, elas estão com um sentimento mais machucado, porque elas não olham pelo lado racional, né? Normalmente o advogado já informa parte dos direitos que ele tem, de o que pode e o que não pode acontecer no processo. Então, eu vejo muito nas audiências de conciliação das pessoas que vêm desacompanhadas que a sensação de não estarem sendo compreendidas é muito maior, né? Porque elas querem estar ali para serem ouvidas. E Sim. muitas vezes é só isso que elas querem. Sim. Falando sobre essa parte de relações interpessoais, eu queria te perguntar se tu tem alguma coisa que tu aprendeu né, na relação com as pessoas, né? Porque eu no início logo que comecei a advogar, eu trazia muito problema para mim, tentava resolver todas as coisas. E a gente sabe que o nosso trabalho ele tem um limite do que a gente pode fazer, mesmo que a gente queira muito ajudar. A nosso conhecimento ele é jurídico, né? Ele tem um limite, né? Sim, eu estou em constante aprendizado sobre isso, porque ainda é difícil se manter alheia ao problema do outro, né? Muitas vezes aquilo te indigna tanto que tu quer ajudar a justiça a ser feita. Mas é bem isso que tu falou, a gente tem que aprender a ter um limite e isso é ser profissional. Então, eu acho que a gente precisa deixar a pessoa falar. Eu acho que ouvir o outro é o melhor caminho para que possa deixar a pessoa tirar todas as angústias que tem e tu possa procurar a melhor solução para ela. Mas não é algo que seja fácil. Eu acho que a gente, com o tempo, com a experiência, ainda me sinto muito quanto a isso, mas eu acho que com o tempo, com a experiência, a gente começa a ficar mais calejado quanto ao que é nosso problema e o que é problema do outro, né? Então é muito difícil, porque o juizado especial civil ainda a gente vive realidades que não são tão difíceis quanto um processo de família, quanto um processo de medicamentos. Então, eu vejo como essa é a vantagem das pequenas causas. Ainda que tu saiba que o problema pode ser muito grande para aquela pessoa, normalmente ele está envolvido com questões financeiras ou com algum abalo moral, mas existem outros problemas ainda maiores que precisam
da gente como profissional uma certa distância para que a gente não entre no problema do outro, né? Então eu acho que o mundo jurídico é muito difícil quanto a isso. Por isso eu sempre falo que às vezes a gente se sente mais psicólogo do que advogado. Muitas Sim. vezes é isso que as pessoas precisam, né? Sim, eu sempre digo, meio que um mantra assim na minha cabeça para que eu consiga lidar com o dia a dia, é que aquela pessoa, ela chega até mim, ela vem até o escritório, ela vem com o problema. Não fui eu que causei o problema, ela vem com o problema. Se eu Sim. puder ajudar, show de bola, maravilha, eu vou ajudar no que eu puder, né? Mas o problema foi ela quem trouxe. Isso tem muito da corresponsabilização, né? As pessoas são responsáveis, né? E nem tudo que é jogado ao juiz pode ser resolvido, principalmente quando a gente fala sobre família, né? E isso é muito difícil, né? Porque as pessoas em si, todas as pessoas nas suas relações têm dificuldade de entender que cada um tem os seus problemas. É muito difícil separar as coisas. Então, para cada pessoa, é mais importante que o do outro. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de que cada um tem o seu mundo, cada um tem as suas dificuldades, né? Então, é muito difícil, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar constantemente na nossa história profissional, porque a gente pode vir a adoecer um dia em função de ter, por nossa própria escolha, agarrado os problemas dos outros, né? Sim. Então, é algo que o amadurecimento traz, eu acredito. Muito do discurso da morosidade processual, né, da demora nos processos, ele vem das demandas temerárias, né, as demandas sem fundamento, pessoas e advogados, partes e advogados ingressando com processos que não têm sentido, né, não tem causa, não tem, e que acaba levando uma morosidade, né, uma demora nos outros processos que têm fundamento. Eu queria te perguntar se tu vivencia isso, se tu vê muito disso, porque é meio difícil a gente entender o que é uma causa temerária, né? O que é uma aventura e o que... Porque para a parte, normalmente, né? É o advogado que tem que alertar ela que ela não tem provas e que aquilo ali é uma aventura, né? Sim, infelizmente, isso ainda é muito frequente em todo o judiciário, eu acho, né? Não só no juizado, mas sim na minha experiência como no juizado especial civil como juíza leiga e também na época do cartório eu vivenciei isso muitas vezes. Eu acho que é a indústria do processo, né? Esse é o problema da facilidade de ajuizar e principalmente por isso que o juizado está sobrecarregado, porque é preciso que se tenha novos mecanismos, e isso é uma das coisas que foi debatido muito nesse seminário de 25 anos, mecanismos que possam filtrar essas ações que vieram só para abarrotar ainda mais, né, o judiciário em geral, como as que são estritamente necessárias e aquelas que vieram porque fazem parte da categoria do juizado especial civil e não foram simplesmente escolhidas porque não se paga custas ou porque é mais rápido ou para tentar uma conciliação. E eu acho que, infelizmente, alguns profissionais ainda têm essa percepção de que vamos resolver no processo, não vamos resolver fora disso. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar, e eu acho que a tecnologia traz para a gente a possibilidade de dar voz a isso, que é tentar a solução extrajudicial dos conflitos, né? É uma das coisas que o Juizado Especial Civil aqui de Santa Maria tem proposto muito pela solução direta do consumidor, que é o portal do consumidor.gov, tem fornecido para as pessoas, que é tentar solucionar administrativamente, principalmente os problemas de consumidor nesse caso, mas todo eventual problema que venha no escritório, que venha, né, acontecer, precisa mesmo ser ajuizada uma demanda para que isso se resolva, a gente não pode solucionar isso de outra forma. Então, eu vejo isso como uma necessidade de se propagar cada vez mais, para que as pessoas tenham consciência de que o processo tem que ser ajuizado quando ele for estritamente necessário e não houver outra hipótese, né? Claro que o juizado, ele
ele oferece essa conciliação, que é o primeiro contato que as partes têm, e o juiz leigo também tem com o processo, que é a audiência conciliatória, mas ainda assim essa filtragem pode acontecer. Então eu vejo, principalmente no consumidor, o papel do PROCON como muito importante, né, para que as coisas fiquem fora do judiciário. E vale dizer que é obrigação do advogado, né? Tá no nosso estatuto, foi implementado, que é a obrigação do advogado buscar uma resolução daquele problema, daquele litígio, de uma forma extrajudicial. E o nosso Código de Processo Civil também prevê nessa forma, né? Que a qualquer momento pode ser tentada. Além da ética e do bom senso, né? Claro. Sim. Porque é algo que não deveria nem ser colocado em questão, mas infelizmente é algo histórico, né? De interesses, de N motivos que fazem com que o processo acabe se tornando algo que não teria necessidade de acontecer, mas acontece. A gente sempre fala no escritório que muitas vezes nós perdemos clientes por ser honestos, né? Por dizer que a ação não tem fundamento, provavelmente essa pessoa vai procurar outro advogado que faça essa ação, porque a vontade dela é fazer ação, não importando muitas vezes que o advogado diga que não tem fundamento. Isso também é uma questão importante de educação, né? De demonstrar para as pessoas que muitas vezes vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo sanidade. Honestidade, né? E dinheiro, né? Muitas vezes. Sim, eu fico muito feliz que a gente tenha trazido isso. Eu acho que é muito importante um escritório de advocacia como o ADED Castro estar propondo um podcast falando que nem sempre é necessário ajuizar uma demanda. Sim. Porque não é todo escritório de advocacia que sabe dizer e tem coragem de dizer que, olha, a princípio eu acho que vamos tentar solucionar fora do fórum, né? Então, eu acho que isso cada vez mais vem da nossa geração, né? Eu acho que como o judiciário em si, o direito em si, ele foi se modificando e se atualizando com o passar dos anos. Eu acho que os profissionais vão se atualizando, vão se modificando e vão tendo outras percepções, né, sobre o futuro e tudo mais. Então, é muito importante que isso seja proposto por advogados, né? Sim. E eu vou te dizer que essa é a forma que a gente conquista o cliente, né? Muitas vezes o cliente não vai fechar contigo aquele processo, mas em algum momento ele retorna, e é isso que nos deixa feliz, né? De ter esses clientes fiéis. Eu queria saber de ti se tu já passou por alguma situação por ser mulher e por ser nova, né? Por ser uma jovem advogada, que hoje tu exerce um papel ali como juíza leiga, que existe uma autoridade, né? Mas ainda assim existe a possibilidade de alguma coisa acontecer. Sim. Na verdade, como juíza leiga, hoje ainda não me aconteceu nada sobre isso, assim, graças a Deus. Mas na época que eu trabalhei como responsável pelo Juizado Especial Cível, pelo posto da Unifra no cartório, eu era recém-formada, uma menina jovem, ainda acho que sou jovem, mas eu passei por situações um pouco difíceis quanto à credibilidade, né? As pessoas, eu era a única responsável pelo cartório, trabalhava com 5 estagiários e era uma pessoa responsável, formada e uma mulher nova. Então, algumas vezes eu passei por algumas saias justas quando os estagiários precisavam chamar a chefe do cartório e aparecia eu lá e a pessoa me olhava com uma cara tipo, é tu? Sou eu, é o que tem para hoje, mas estamos aqui para fazer o melhor. Então, eventualmente, passando por pelas situações assim, né? Eu acho que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade machista e vivemos numa sociedade que possui, assim, veias muito
patriarcais, eu acredito que seja essa a palavra certa, de que para tu ser bom tu tem que ser experiente e para tu ser bom tu tem que ser homem. Então, eu acho que isso vai modificar, eu acredito nessa mudança, sabe? Mas, infelizmente, em algumas oportunidades a gente ainda acaba passando por isso. São enfrentamentos, né? A gente tem que ir passando por cima e, na verdade, mostrando que nós somos capazes, nós somos competentes. Exatamente. E eu queria te perguntar também, por fim, eu acho, o que tu aprendeu? Então, quantos anos nós temos de formada já? Alguns poucos. Alguns poucos. Janeiro de 2017. Vamos fazer 4 anos, né? De formadas. 4 anos já. De formadas. Que loucura. Mas eu queria saber o que tu aprendeu durante essa trajetória, o que muda da Kerlin lá do primeiro dia da Unifra para agora. Olha, eu acho que uma das principais coisas é aprender a ter paciência. As coisas não vão acontecer quando tu quiser e elas não vão acontecer ontem, né? Elas vão acontecer no momento certo, no momento em que eu estiver preparada para que aconteça, no momento em que tudo estiver favorável para que aconteça. E tudo bem. Então, tenha mais calma, tenha mais paciência. A vida é feita para se viver. Então, eu acho que a gente sai da faculdade muito afobado em querer conquistar o mundo. E as coisas não acontecem assim. E por elas não acontecerem assim, não significa que está errado. Na verdade, isso é bom, porque eu acho que a gente precisa de um tempo para aceitar as mudanças, para aprender, para amadurecer, para criar experiência e para criar cascos, né? Porque eu acho que a gente é muito inocente e acha que todos ao nosso redor vão ser pessoas de boa fé, vão ser honestas, e isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Então, eu acho que só com o tempo a gente começa a entender que o tempo, de modo bem redundante, é quem vai moldar as coisas, né? Então, assim, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar no cartório do posto da Unifra, na época que eu saí da faculdade, porque eu me formei exercendo a profissão. Então, isso foi muito gratificante e me trouxe muita experiência, muito aprendizado a entender, a entender o outro, a atender as pessoas, a ver que no mundo existem muitos problemas e todos têm um lugar, né? Então, depois eu acabei fazendo a prova para a juíza leiga e hoje tem sido uma experiência muito gratificante, porque eu saí de um trabalho totalmente cartorário e burocrático, que é a movimentação de processos, para viver o problema. Então, eu estou muito feliz, acho que tem sido algo muito gratificante e tem acrescentado muito na minha carreira profissional. E estar trabalhando em home essas circunstâncias que a gente está passando nesse momento da pandemia tem servido para acrescentar muito na nossa evolução como pessoas e como profissionais, né? Então, eu acho que a Kerlin de 2017 não imaginava tudo o que ia acontecer e hoje a Kerlin de 2020 diz para de 2017 que está tudo bem e as coisas vão se ajeitando como elas tiverem que se ajeitar e tu vai ver que tu vai aprender muito ainda nessa vida. Eu queria te agradecer, dizer que foi um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Dizer que a tua trajetória é linda e continuará sendo. Que nós, a nossa família, a gente sempre acreditou muito em ti. Que tu sempre foi uma menina muito estudiosa, muito querida. E que daqui para frente eu tenho certeza que vai deslanchar ainda mais. Que todas as coisas que tu quer que aconteça vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. Eu que agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz e lisonjeada por ter sido convidada para o podcast. Eu acho que é um projeto muito incrível. Eu espero que vocês só alcem maiores voos com ele. E eu
sou muito grata por tudo que eu vivenciei contigo e com toda a tua família. Tu sabe que eu admiro muito essa família de advogados e o escritório e todos que estão ao redor de vocês. Então, eu vou sempre estar na torcida pelo escritório e por ti, principalmente. E quero que vocês alcem cada vez mais altos voos e sejam muito felizes, profissionalmente, pessoalmente. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio.